Olá pessoal, meu nome é Zecão, né? Vamos dar continuidade aí no nosso curso de automação e nós vamos estar falando de um assunto bastante importante, né? Que é sobre redes industriais. Então a gente observa que dentro da rede industrial a gente tem diversas redes, né? E uma delas é a serial, a RS-232, a 485. Então a gente vai estar falando desses assuntos separadamente. Nós estamos falando aí de comunicação serial, né? Rede, então um curso é voltado aí para redes de comunicação serial e vai ter também o curso avançado nível 2 de redes industriais, que vai estar falando sobre Ethernet, né? Então, a gente tem que observar que hoje em dia na automação, o assunto redes industriais está sendo um pouco, bem pouco abordado, o pessoal está mais focado em outros itens, né? Inclusive os materiais didáticos que se tem curso nessa área coisa não é fácil de ver, as escolas não dão curso, às vezes um fabricante ou outro que tem um curso de rede industrial, haja visto que todos os equipamentos aí hoje em dia na indústria estão dentro de uma rede, né? Faz parte de uma arquitetura de rede. Então é imprescindível, né, que o aluno que está entrando aí no curso na área de automação, ele tenha conhecimento sobre redes industriais, porque ele vai usar esse conhecimento de rede industrial em todos os aspectos e seja de várias redes, né? Aqui a gente vai estar falando da comunicação serial, então quando às vezes eu vou comunicar o meu notebook com o meu CLP, posso estar utilizando, se eu não estou utilizando uma rede Ethernet, eu vou estar utilizando uma rede serial. Então, o aluno precisa do conhecimento de rede para comunicar o CLP com o computador. E isso não tem outra forma de fazer a não ser através de uma rede, né? E eu tenho, às vezes eu vou comunicar, às vezes nem sempre com o CLP, mas eu vou comunicar, por exemplo, o meu notebook, eu vou descarregar os parâmetros num inversor de frequência, por exemplo. Então eu vou utilizar uma comunicação serial, seja ela RS-232, seja ela USB, mas eu vou estar utilizando uma rede industrial para fazer a comunicação com o PC e com qualquer outro dispositivo, ou entre o CLP, entre IHM. Então, em todo lance de automação, você vai se deparar com rede industrial. Então, é importantíssimo saber, pelo menos um pouco, né, sobre redes industriais. Então, a gente vai estar falando aí nessa aula nossa sobre os tipos de comunicação, né? O tipo de comunicação, então a gente já vê lá no princípio que nós temos o transmissor, né? E o receptor. Então, o nosso transmissor pode ser o CLP, o nosso receptor pode ser o PC, que a gente está monitorando, está recebendo os dados do CLP, pode ser um Remote I/O. Então, sempre na comunicação existe as duas função de transmissão e a função de recepção e vice-versa, para que haja comunicação, seja ela entre dois dispositivos industriais, seja entre computadores. Então, o princípio da comunicação é transmitir e receber, né? Então, muitas das vezes, às vezes o aluno, às vezes os próprios alunos me perguntam, né, que tem muita dúvida sobre comunicação, ouve-se falar em comunicação, principalmente a gente está falando aqui de serial, em comunicação simplex, comunicação half duplex, full duplex. Então, isso está confundindo um pouco a cabeça do pessoal, né?
Então, o pessoal não tem um conhecimento de rede suficiente, ele acaba perdido nessa situação, né? Então, nesta aula nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de comunicação para que o aluno entenda de uma maneira clara, né? E usando uma linguagem comum nossa do dia a dia, como que é funcionada a comunicação. Porque eu vejo nos cursos de rede, tanto no curso de, de rede ministrado por algumas escolas, quanto por algumas empresas, às vezes o pessoal que dá o curso de rede, o cara é um analista de sistema tal, e o cara ele dá o curso de rede, você acaba boiando no curso porque o cara não explica de forma correta como que é feita a comunicação, como que da onde vem os dados, para onde vem, usa uma linguagem muito técnica, isso confunde o pessoal. O cara entra na sala de aula sem saber nada e sai sem nada saber. E isso é algo que acontece direto. Eu tenho muita reclamação, questionamento dos alunos, né, no curso sobre esse tipo de abordagem. Então não é defeito muitas das vezes do professor, e sim a didática, a metodologia que ele usa para estar fazendo, para estar passando para o pessoal essa mesma dificuldade eu encontrei lá atrás, quando eu comecei a mexer com rede industrial. Lá atrás também encontrei essa dificuldade, fui fazer um curso e o cara era analista de sistema, e na segunda aula não sabia nem se era de comer o que ele estava falando. Então eu entendo as dúvidas do aluno, né? E nesse curso aí a gente precisa esclarecer de uma maneira mais clara como que é feito esse tipo de comunicação. Então vamos lá ao nosso assunto, né? Então, olha lá, na nossa comunicação serial, a direção da transferência de dados. Então, uma comunicação do tipo simplex é aquela comunicação que o fluxo de dados se dá do transmissor para o receptor. Entendeu? Eu não tenho o receptor respondendo ou nada. O fluxo de dados é em um único sentido. Sai do transmissor e vai para o receptor. Um exemplo disso aí, de uma comunicação simplex, é o televisão, por exemplo, né? Rádio e televisão. A televisão transmite, você na sua casa, você somente recebe o sinal. Você não envia sinal nenhum, a transferência de imagem sai de lá do receptor do transmissor da TV e vem para a sua casa e pronto. Isso é uma comunicação do tipo simplex, né? Que as transmissões é feita apenas num único sentido. Ou seja, a gente tem lá a nossa transmissão de TV, né? Ela somente transmite as imagens para vários dispositivos receptores que é a nossa televisão, né? Então, em redes de computadores, em redes industriais, a gente não usa esse tipo de comunicação simplex. Então, eu acho que aí dá para deixar um pouco mais claro o que seria uma comunicação serial do tipo simplex, né? Então, um outro tipo de comunicação é o half duplex. Então, o half duplex, eu tenho sentido de comunicação dos dois lados. Eu transmito e recebo o fluxo de dados, né? Então, neste caso, a transmissão ela é feita nos dois sentidos, né? Só que ela é feita de forma alternada. Então, quando um fala, o outro escuta, e quando o outro está escutando, o outro está falando. Isso daí acontece muito em redes de computadores, né? Que a comunicação é feita um de cada vez, enquanto um transmite, né? O outro recebe, e depois que terminou a transmissão, o receptor vai transmitir e o transmissor vai receber. Então é um de cada vez, ou seja, num único sentido. Eu tenho transmissão e recepção, mas só que o fluxo de dados uma hora transmite e outra hora recebe, né? Então esse é o tipo de transmissão half duplex.
Um outro tipo de. Isso ocorre em diversas situações na comunicação entre computadores. Essa parte toda é o tipo de comunicação half duplex. O outro tipo de comunicação que a gente tem, que a gente sempre ouve falar também, é a comunicação full duplex. Na comunicação full duplex, a transmissão ela é feita, pode ser feita nos dois sentidos simultâneos, né? No nosso caso, aqui eu tenho o transmissor, ele está transmitindo, e tenho o receptor que está transmitindo também. Então, na comunicação nossa RS-232, é uma comunicação do tipo full duplex. É full duplex por quê? Porque eu tenho dois sentidos de fluxo de dados. Eu tenho no meu transmissor, eu tenho lá um pino de transmissão e um de recepção, e no meu receptor eu também tenho um pino de transmissão e um pino de recepção. Então, no caso do nosso, quando a gente estiver mostrando como que é feita a montagem dos cabos, RS-232, por exemplo, a gente tem saindo do TX, né, que é o nosso transmissor de dados, vai entrar no RX do meu receptor, que é onde eu recebo os dados. E do outro lado da ponta do cabo, no meu DB9 lá, eu vou ter o meu TX do DB9 entrando no meu RX do outro lado do meu transmissor. Então a gente observa que esse tipo de comunicação ela é em dois sentidos. Então o trânsito de dados ele sai do transmissor e já vem direto no receptor, ao mesmo tempo que esse cara aqui está transmitindo, e o fluxo e os bits estão chegando direto no receptor. Daí a comunicação full duplex. Então, no nosso curso de rede, a gente vai estar falando muito exclusivamente sobre o full duplex, né? Que é o tipo de comunicação que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa transferência de dados, né? Então, o simplex, voltando um pouco ao assunto, é uma comunicação bem simples, né? Seria só o transmissor enviando para o receptor. O half duplex, o fluxo de dados se dá nos dois sentidos, transmite e ele recebe, mas porém, imagine que é um único cabo, então ele transmite, depois que ele acabou de transmitir, que ele vai poder receber. Ele não consegue esse transmitir e esse cara aqui transmitir, porque vai ter a colisão aqui no meio, né? Então esse cara transmite, esse recebe, depois esse transmite e esse recebe. Um de cada vez. Isso é no half duplex. E no nosso full duplex, esse cara aqui, como eu já tenho, por exemplo, no nosso caso aqui, dois cabos, esse cara aqui transmite e já vai direto no receptor desse cara. E enquanto esse cara aqui transmite, já vai direto no receptor desse cara. Então eu tenho fluxo de dado nos dois sentidos. Tá aí nossa aula aí, falando um pouco sobre simplex, half duplex e full duplex. Eu acho que para o pessoal que tinha algumas dúvidas aí, já ficou bem claro os tipos de direção de transferência de dados. Tá ok? Então fica aí mais essa aula aí para o pessoal que tiver interesse no curso completo, entrar em contato com josecarlos.carlos@gmail.com ou no número de telefone que aparece aí no canal, que é o DDD 19 99773 6235, que entra em contato aí pelo WhatsApp. A gente vai estar conversando aí sobre a aquisição aí do curso, tanto o de comunicação serial, quanto o curso avançado aí, o nível 2, que fala que a gente vai comentar bastante sobre rede Ethernet. Tá ok? Fica aí mais essa aula, meu muito obrigado e até a próxima.